Fala torcedor, fala torcedora, tudo bom? Arthur Marinho aqui do Insta Rubro Verde e hoje trazendo mais um pré-jogo da Portuguesa. A Portuguesa enfrenta amanhã às 8 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão. Para isso a gente trouxe mais um grande pré-jogo que a gente começou nesse Paulistão, já foi com o Palmeiras. Agora a gente vai fazer um pouquinho, vai falar um pouquinho aqui sobre Ponte Preta com dois grandes setoristas do clube. Mas antes eu quero chamar aqui para a tela nosso parceiro de página, Vinícius Piazza. Boa tarde, Vini. Tudo bom? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, torcedores. Vamos lá para mais um papo legal. Vamos lá. Eu vou chamar aqui para a tela um dos principais setoristas da Ponte Preta, Fernando César, que cobre a Ponte Preta pela rádio, na rádio de Campinas. Então, boa noite, boa tarde, Fernando. Como é que você está? Fala Arthur Vinícius, grande abraço, boa tarde. Eu faço todas as informações da Ponte Preta na Rádio Central de Campinas, AM 870, também no Instagram, no Facebook. É a rádio de Campinas mais tradicional desde 1980, cobrindo tudo de Ponte Preta e de Guarani, né? A gente faz os dois times, eu sou o setorista da Ponte, tenho o setorista do Guarani. É a Rádio do Futebol de Campinas, é o nosso slogan, e a gente cobre todos os jogos das duas equipes de Campinas. Na Copa São Paulo, no Brasileiro, no Paulista, tem jogo de Guarani e Ponte Preta, tem transmissão na Rádio Central, e é um prazer estar com vocês aqui. Então vamos lá, Fernando. A Ponte Preta, que em 2023 venceu a Série A2, né, em cima do Novo Horizontino, foi campeã e no ano passado terminou na oitava colocação geral. Foi eliminada, claro, pelo Palmeiras nas quartas de final, acho que por 5-1, se eu não me engano, mas fez uma boa Isso. campanha. E como é que a Ponte Preta se preparou para esse Campeonato Paulista para repetir, claro, um feito que poder ir para o mata-mata, querendo ou não, depois de um rebaixamento para a Série C, já seria um grande feito, vai. Exatamente, né? O ano passado da Ponte Preta foi muito ruim. O Campeonato Paulista, como você disse, a Ponte veio da Série A2, voltou para o Paulista o ano passado, a expectativa era a permanência. Mas o jogo foi encaixando, ganhou da Portuguesa no Canindé por 2-0. Eu me lembro, gols do Gé e do Dodô, e a Ponte deu uma arrancada e conseguiu essa classificação. Foi pegar o Palmeiras, a diferença é abissal, né? Tanto de investimento, de elenco, tomou 5-1, mas essa campanha valeu para a Ponte Preta, assim como valeu para a Portuguesa a classificação para a Copa do Brasil desse ano. O ano passado a Ponte não disputou a Copa do Brasil. Depois, com essa campanha que todo mundo achou boa, ela foi enganosa, porque no Campeonato Brasileiro deu tudo errado. A Ponte até começou bem, né, no primeiro turno, emendou 6 vitórias seguidas no estádio Moisés Lucarelli, só que o segundo turno a Ponte fez apenas 12 pontos. Foi uma campanha horrorosa, culminando com o rebaixamento para a Série C. E agora, para esse ano de 2025, 80% do elenco foi trocado. A Ponte contratou 18 jogadores para esta temporada. É lógico, o primeiro objetivo no Paulista é a permanência, mas vai tentar brigar por essa segunda vaga, porque tudo indica que o Palmeiras será o dono da primeira vaga no grupo, e a Ponte vai brigar direto com o São Bernardo pela segunda vaga. Mas o grande objetivo do ano é a Série C, que a Ponte vai lutar para voltar para a Série B já para o ano que vem. Tá Certo. bom. Fernando, você falou que a Ponte trouxe 18 reforços, né, para o Paulista. Reformulou bem o elenco. Você Isso. tem uma ideia do tamanho da folha salarial da Ponte que investiu para esse Olha, Paulista? a Ponte Preta está em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil a folha salarial, mais ou menos a mesma folha do ano passado. O ano passado a Ponte teve problema de transfer ban, porque essa diretoria assumiu, mas muitas pendências de diretorias anteriores, né? Justiça, trabalhista, e a Ponte teve transfer ban. Agora fez um acordo lá com a Justiça do Trabalho, não tem transfer ban porque está pagando parceladamente essa dívida, e a promessa do presidente Marco Antônio Eberlin é não atrasar pagamentos para essa temporada. Então está fazendo essas contratações, cerca de 1 milhão e 200 mil é a média da folha salarial da Ponte Preta que teve 18 novos contratados. Daqui a pouco, se vocês quiserem, eu passo o nome desses contratados, e tem jogador conhecido aí que estava na Portuguesa até o ano passado. Já antes de falar um pouquinho dessas contratações, Fernando, eu queria perguntar claro, são 18 contratações, é um número bem expressivo. A Portuguesa, não sei se você chegou a acompanhar, mas a Portuguesa, por exemplo, foram 17. Foram 17 É contratações, é um mais ou número bem menos a mesma similar. média, né? Sim. Então eu queria saber, eu vi que a Ponte se organizou muito nos bastidores, o Brigatti foi mais
para fora dos campos e a Ponte contratou também o Alberto Valentim. Como é que foi essa mudança brusca para a Ponte Preta em um tempo curto, vai? O Alberto Valentim que até chegou com um pouco de rejeição da torcida, porque o ano passado o Valentim teve 2 rebaixamentos com o Ituano no Campeonato Paulista. Tudo bem que ele pegou o Ituano só nas últimas 2 rodadas, né? O Ituano já estava praticamente rebaixado, mas quem levou o carimbo de rebaixado foi o Valentim. E na Série C também ele deixou o Ituano na zona do rebaixamento. No final, o Ituano trocou de treinador, mas também não conseguiu evitar o rebaixamento. Então, os torcedores da Ponte, que também foi rebaixada, tinha uma pequena, até uma grande rejeição, porque, pô, vai contratar um cara bi-rebaixado, a Ponte que precisa tentar voltar para a Série B. Só que com o começo do campeonato aqui, essas 2 rodadas, todo mundo já mudou de ideia, porque o time jogou bem contra o Santos. No primeiro tempo, poderia ter feito uns 2-0 no Santos e até resolvido a partida. E no jogo lá em Novo Horizonte, mesmo jogando com 1 a menos, já que o Dudu foi expulso no primeiro tempo, com 33 minutos, a Ponte suportou a pressão, fez o gol com o Maguinho e trouxe a vitória lá de Novo Horizonte. Então, com o trabalho, com esses 2 jogos aí iniciais, é lógico, é muito começo ainda o trabalho, mas a torcida aos poucos já está ficando um pouco mais, digamos assim, confiante no trabalho do Alberto Valentim. E o João Brigatti, que sempre é aquele famoso apaga incêndios, né? Tem problema na Ponte, chama o João Brigatti. Aí ele foi o técnico no final do ano e agora foi ser executivo de futebol. Ele está montando esse elenco aí junto com o Alberto Valentim. Fernando, você deu destaque pro empate também do Santos, né? Com o gol Sim. marcado pelo Jean Dias. Quais que são os destaques da Ponte até agora, das novas contratações, ou até do elenco de alguns remanescentes, né, que tiveram na Ponte? Quais são os destaques até agora no Paulista? Olha, os destaques são desses novos jogadores aí. O Jean Dias foi eleito o melhor em campo contra o Santos, só saiu no segundo tempo porque sentiu o cansaço, pediu para sair. O Danilo Barcelos, também um jogador que já passou pela Ponte Preta em 2017, 2018 e agora está voltando e foi muito bem, está fazendo uma dobra com o Arthur, que é outro que volta ao time Ponte Pretano. Então, nesses jogos iniciais, os destaques, o goleiro Diogo Silva, lá em Novo Horizonte, garantiu a vitória da Ponte, fez algumas defesas difíceis. Na zaga, então, o Arthur, que está jogando de zagueiro, o Danilo Barcelos, que está jogando de lateral, mas faz essa dobra aí nesse lado esquerdo, e no ataque o Jean Dias. Dos remanescentes, o nome mais conhecido que a torcida gosta mais é o Elvis, porque os demais, a Ponte foi tão mal o ano passado que ninguém queria que ficasse ninguém aqui, tanto que muita gente foi embora. O Iago Dias, por exemplo, que está aí na Portuguesa, ele estava para renovar o contrato com a Ponte Preta, só que nas redes sociais, muita rejeição, muita reclamação, porque o Iago Dias, no jogo contra o Vila Nova, o ano passado, que a Ponte estava ganhando, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte precisava ganhar aquele jogo para sair do rebaixamento, estava ganhando, fazendo um bom jogo, ele tinha sofrido pênalti, tinha perdido um gol ali que poderia ter matado o jogo, e aí ele foi expulso de forma infantil, deu um chute no adversário na frente do árbitro. Isso aí, então, queimou o filme do Iago Dias junto com o torcedor ponte pretano. E aí, ele não ficou na Ponte Preta e agora está aí na Portuguesa e amanhã vai enfrentar o seu ex-time. Tem o Hudson e o Gui Portuga também, né? Depois eu até queria que vocês falassem, porque aí na Portuguesa eles jogam bem. Aqui na Ponte, ninguém sente saudade deles. Então, vou até emendar essa pergunta já. A Ponte Preta hoje tem 4 caras já conhecidos que já passaram pela Portuguesa. Claro, 2, como você acabou de falar, já saíram da Ponte Preta, então o Hudson e Portuga que voltam aqui para a Lusa, né, de empréstimo, e hoje 2 que ficam, então Vitor Andrade e Serginho. Como é que foram essas impressões para o torcedor da Ponte Preta, que hoje está acompanhando esse Campeonato Paulista, e como é que foi a situação tanto do Hudson, tanto do Portuga na Série B? Bom, falando da Série B primeiro, o Hudson, ele fez apenas um lance que ficou marcado para o torcedor da Ponte Pretano. Ele era reserva, sempre entrava no segundo tempo. Lá no jogo em Maceió contra o CRB, ele entrou no final, estava 0-0, jogo muito disputado. E aí no último lance do jogo, 49, 50 do segundo tempo, ele foi para a linha de fundo e deu assistência para o gol do Dodô. A Ponte fez 1-0 naquele jogo. No último lance do jogo, ganhou. Aliás, foi a única vitória da Ponte Preta nesta Série B do ano passado como
visitante, e a Ponte ganhou apenas um jogo, e foi esse jogo, assistência do Hudson, gol do Dodô. Então foi o lance mais importante do Hudson com a camisa da Ponte Preta. O Guilherme Portuga, só ficava no banco, entrava no final, não fez nada, praticamente nada, nem assistência, nem gols, então era um reserva ali que praticamente entrava e não resolvia. Agora, esse ano chegou o Serginho, que foi bem no jogo contra o Santos, foi um dos destaques do primeiro tempo, e o Vitor Andrade, só que ele ainda não jogou. No primeiro jogo, ele nem foi relacionado por questões físicas, no jogo com o Santos, ele foi para o banco, mas não entrou no segundo tempo. A expectativa é grande, porque quando ele surgiu lá atrás, né, era considerado o novo Neymar, a Ponte já tentou contratar o Vitor Andrade no começo do ano passado, não deu certo, depois ele foi para a Portuguesa, para a Ferroviária, para o Botafogo, e agora, na entrevista coletiva de apresentação dele, ele disse, já é um namoro antigo, e para 2025 deu certo, eu vim aqui para marcar muitos gols. Só que ainda ele não entrou em campo com a camisa da Ponte, amanhã deve ser opção de banco novamente, e deve entrar no segundo tempo. Quem sabe a lei do ex vai prevalecer, porque tem ex dos dois lados, né? Ponte com jogadores que já foram da Portuguesa, e a Portuguesa com jogadores que já passaram pela Ponte. Fernando, vamos destacar uma coisa para muita gente que não viu o jogo da Ponte. Como que joga o time do Alberto Valentim, que teve apenas 3 semanas de treino até então, mas já vem entregando um resultado, como você disse. Como que é o estilo de jogo do Alberto Valentim na Ponte Preta? Aliás, surpreendeu todo mundo, viu? Porque ele tá fazendo tipo de um rodízio ali na zaga, joga com 3 zagueiros, mas um é lateral, o outro também é lateral. Então eles revezam, faz aquela dobra na esquerda. Foi assim que saiu o gol contra o Santos. O Arthur foi para a linha de fundo, estava lá na frente. Quando o Arthur deixa de ser zagueiro, o Emerson, que é volante, faz a função de terceiro zagueiro. E aí desce a dobra, Arthur e Danilo Barcelos. E foi assim que saiu o gol da Ponte Preta. O Arthur recuou para o Danilo Barcelos, ali quase no bico da grande área ali, vocês viram o gol pela televisão, ele fez um cruzamento na medida e o Jean Dias de cabeça tirou do goleiro Gabriel Brazão. E do outro lado tem o Maguinho e tem o Pacheco, também do lado direito, 2 laterais. Aliás, uma das perguntas na coletiva pós-jogo, ele foi questionado por que a Ponte entrou com 4 laterais como titulares. E ele disse, são jogadores que podem fazer essa dobra, jogadores polivalentes que fazem mais de uma função dentro do próprio jogo, e acredito que amanhã não vai ser diferente. O Cauã, que é o técnico da Lusa, já deve ter assistido e deve estar prevenido. A Ponte até surpreendeu os adversários, foi bem assim contra o Novo Horizontino. O gol da Ponte foi do Maguinho, que surpreendeu, chegou como atacante lá, e fez o gol de fora da área. E agora nessa jogada do Arthur com o Danilo Barcelos pelo lado esquerdo. E amanhã deve ter novamente isso aí, mas agora os adversários já vão estudar mais o jeito do Valentim, pelo menos nesses primeiros jogos. Eu acho que vai ficar mais difícil, esse esquema vai ser mais marcado pelos adversários. E a janela de transferências, assim, para Ponte Preta já fechou de fato ou 18 reforços Não, já deu? não, a Ponte ainda está atrás de pelo menos mais 3, mais um zagueiro, mais um jogador de ataque, porque o Gé, né, que é o camisa 9 da Ponte, aquele jogador centralizado, fez uma cirurgia, está afastado. Se der tudo certo, ele pode voltar no finalzinho dessa primeira fase, final de fevereiro, mas acho que não vai dar tempo. Então o Gé vai estar mais sendo preparado para o Campeonato Brasileiro se a Ponte não passar para a segunda fase do Campeonato Paulista. A Ponte, então, não tem o centroavante, aquele camisa 9 que fica centralizado, aquele pivôzão. O Gé está machucado. Contratou o Darley, que veio do Paysandu, passou pela Chapecoense, estava no futebol da Coreia. Esse é mais ou menos o mesmo estilo do Gé, mas tem ficado no banco, ainda não está fisicamente 100%, vai ser a opção do técnico Alberto Valentim. Por isso que ele está jogando com atacantes mais de beirada, né? O Jean Dias fez isso aí, e ele joga com 2 meias, o Pedro Vilhena e o Serginho. Só que eles se movimentam bastante para confundir a marcação. Uma hora está do lado esquerdo, outra hora do lado direito. Então o time da Ponte é um time que está fazendo essa movimentação muito grande durante os jogos para confundir a marcação do adversário.
tem dado certo. No primeiro tempo contra o Santos fez um belo jogo, fez 1-0, poderia ter feito mais, e no último lance do jogo contra o Santos, o Renato perdeu um gol. Aliás, ele não perdeu, né? O Brazão fez um milagre lá, uma defesa que a Ponte poderia ter vencido, e na coletiva o Valentim falou que foi um bom empate, porque foi contra um grande, mas ficou aquele gosto amargo que poderia ter sido uma vitória. E, Fernando, relevando o fato de você ter dito que a Ponte só tinha ganhado um jogo fora de casa na série B, começou o Paulista esse ano ganhando de um time que quase subiu para a Série A fora de casa no Paulista. Como que você acha que é a importância, até para dar motivação do elenco, de já ter ganho essa partida fora de casa, ter empatado contra o Santos? Você acha que dá um gás pro elenco? Com certeza, dá até a confiança, porque até os torcedores da Ponte, quando saiu a tabela dessa primeira fase, a gente comentava aqui na Rádio Central, lá onde a gente tem a programação diária, a tabela é muito difícil para a Ponte, porque os jogos que ela tem em Campinas, contra o Santos, é um clássico, contra a Portuguesa, também é um time da capital, é um clássico. Aí vai ter o Corinthians em casa, no outro jogo em casa. Depois tem o derby aqui com o Guarani e Ponte Preta, que é uma loucura, né? Não tem favorita, a rivalidade é muito grande e não dá para contar com 3 pontos. Aí depois ela pega o Botafogo e o Bragantino, são os jogos da Ponte no Majestoso. E contando com essa dificuldade que ela tem em vencer fora de casa, então a Ponte vai ter que tentar somar 12 pontos rapidamente aí para não correr risco de rebaixamento. A vitória contra o Novo Horizontino, a torcida estava contando com um empate, que seria um bom resultado. Principalmente depois, durante o jogo, que aos 33 o Dudu foi expulso. A Ponte foi rebaixada ano passado também pelas expulsões. Cada jogo ela tinha jogador expulso. Estava ganhando o jogo, o Iago Dias foi expulso, por isso dessa rejeição. Matheus Silva, o Gabriel Risto, que era o lateral esquerdo, foi 2 vezes expulso. Então a Ponte ganhava o jogo, até jogava bem, tinha jogador expulso, tomava a virada. Então o rebaixamento também ficou mais ou menos por causa dessas expulsões. E quando o Dudu foi expulso, o filme voltou à cabeça do torcedor pontepretano. Primeiro jogo da temporada, 30 minutos, o time jogando bem, já tem um cara expulso. Só que a Ponte suportou bem a pressão, o Alberto Valentim está tendo muita valorização pelo sistema defensivo, ele está conseguindo dar uma base no sistema defensivo que não tinha o ano passado, e a Ponte suportou a pressão e trouxe essa vitória. Então, os 2 jogos, 4 pontos, a Ponte Preta, o torcedor pontepretano ficou mais confiante e está mais animado, falando que esse ano vai ser um bom ano para a Ponte Preta, porque esses jogadores que a Ponte contratou, a maioria acima de 30 anos. Então, antes, né, da gente ver a bola rolando, todo mundo reclamava, nossa, é um time de asilo, time velho, time de jogador muito experiente, como é que vai aguentar? E o Alberto Valentim falou na coletiva que o desgaste físico vai ser muito importante para ele escalar o time contra a Portuguesa, porque é um jogo atrás do outro. E, Fernando, você comentou aqui da folha salarial, 1,5 milhão que você falou, né? 1.200, mais ou menos. 1.200. Isso. Como é que quando a Ponte caiu junto com o Guarani, por aqui, na capital, a gente comentava muito se o receio do time gastar mais do que deve, ainda mais que da Série B para a Série C, a cota de participação mesmo acaba caindo muito. E os times acabam gastando mais do que devem. A Ponte tem alguma prevenção para isso? Como é que está essa situação? Ou tem ali um limite já estipulado para o ano, junto com a cota da Série C? Já tem um limite. O presidente Eberlin, em entrevista à Rádio Central, disse que no orçamento que foi feito no final do ano, orçamento com previsão para 2025, já tem essa cota diminuída, porque a Ponte teve uma queda aí de receitas em torno de 50% com o rebaixamento para a Série C. Só que a Ponte, esse ano, tem a Copa do Brasil, que é um campeonato que dá um retorno muito grande financeiro. Lógico que tem que ganhar o jogo e passar de fase. Eles estão contando com isso para a Ponte passar pelo menos pelas 2 primeiras fases, né? Que é um jogo único. Agora mudou o regulamento. Antes o empate ainda favorecia o visitante, vai ter que ganhar o jogo. Mas para compensar essa queda de receita da Série B para C, o presidente da Ponte Preta está contando que a Ponte Preta passe pelo menos 2 fases na Copa do Brasil para poder ter um dinheirinho extra aí e manter essas contas em dia. Ele disse que vai fazer de tudo para deixar salários em dia, porque salário em dia é sinônimo de bom futebol, né?
Bastante sinônimo mesmo. É. E, Fernando, você tem alguma informação sobre alguma possível escalação da Ponte para o jogo de amanhã? Olha, a tendência é que depende da situação da parte física. O Valentim falou que ia aguardar o jogo de domingo, que foi à noite, né? Acabou por volta de 10h30 da noite, segunda e terça para trabalhar, o pessoal já está concentrado. Se não tiver desgaste físico, nenhum jogador acusando uma possível lesão, a tendência é que ele mantenha o mesmo time. O Dudu pode ser a surpresa, porque ele começou como titular lá em Novo Horizonte. Só que aí ele foi expulso, cumpriu a automática contra o Santos. Só que sem o Dudu, a Ponte jogou muito bem no primeiro tempo. Então pode ser que ele fique até como opção de banco para a segunda etapa, até para dar uma. Não seria um castigo, né? Porque ele fez uma lambança lá, atrapalhou o time lá em Novo Horizonte. Mas pode ser que ele fique no banco. Eu vou até passar para vocês aqui o time que a Ponte começou contra a equipe do Santos, que pode ser esse time aqui, ó. Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Maguinho, Emerson e o Léo Oliveira, outro volante, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. A Ponte Preta mais ou menos com 3 zagueiros, só que aí tem aquela movimentação que eu disse, né? O zagueiro desce, o Emerson recua, vira o terceiro zagueiro, e essa dobra das laterais aí, tanto na direita como na esquerda, tem sido a surpresa para os times adversários. Perfeito. E para fechar aqui, que eu sei que a gente está com um tempo limitado aqui com o Fernando, que o Fernando tem que entrar ao vivo daqui a pouquinho. Fernando, queria saber uma expectativa de público para amanhã no Moisés Lucarelli, se você tem esse palpite. Olha, contra o Santos, um jogo 8h30 da noite de um domingo, o ingresso era R$60 e R$30. Deu quase 7 mil, 6.500 torcedores. Agora, contra a Portuguesa, a Ponte Preta soltou hoje, o ingresso baixou para 40. R$40 a inteira, R$20 a meia entrada, só que a Ponte tem o programa do torcedor também, né? O TC10, né? Que é o torcedor que paga R$39,90 por mês e tem acesso liberado em todos os jogos da Ponte Preta como mandante no Majestoso. A expectativa, como a Ponte ganhou, fez um bom jogo contra o Santos, o ingresso baixou o preço, o horário 8 da noite é um horário legal, porque o torcedor sai do trabalho por volta de 18 horas, até chegar no Majestoso, que é localizado aqui quase que no centro de Campinas, dá para chegar legal. A expectativa acho que de 6 a 7 mil torcedores, caso não chova, o tempo esteja legal, a expectativa é essa de 7 mil, uns 7 mil torcedores amanhã no Majestoso, e vai ter torcedor da Lusa, né? Porque contra o Santos é torcida única, contra os times da capital e o Derby, torcida única. Aliás, aqui todo mundo é bravo porque Guarani e Ponte sempre é torcida única, mas aí vai o Corinthians ou o Palmeiras jogar aqui do lado, em Limeira, aí é liberado, aí pode. É coisas do futebol, né? E se você Mais pudesse dar um alguma, palpite Vini? para o jogo de amanhã? E perguntar o palpite dele para o jogo de amanhã. Palpite para o jogo? Olha, a Portuguesa é um time que tem jogadores experientes. Eu estava vendo aqui a escalação da Lusa, jogadores que Henrique Almeida, né? Olha, eu acho que um empate é um bom resultado para amanhã. Os dois times brigando pelo mesmo objetivo. É um campeonato que os dois times, a gente sempre fala aqui, né? A Ponte Preta e a Portuguesa estão no mesmo campeonato. Primeira permanência e depois tentar uma vaga aí para a segunda fase. Mas eu acho que a Ponte jogando em casa, ela tem um pequeno favoritismo, acho que cerca de 55 a 45%. A Ponte, se ganhar, ganha de 1-0, 2-1, ou pode dar um empate também, viu? O Perfeito. fator casa acaba sempre pesando e sabendo que a torcida da Ponte também sempre faz barulho, né? No passado, no Faz Canindé, barulho. E tiveram agora presença tá forte. está um pouco empolgada com essas duas rodadas que o time foi bem, então a tendência é que tenha bastante apoio do torcedor da Ponte Preta amanhã no Moisés Lucarelli, que inaugurou um novo sistema de iluminação moderno contra o Santos, luzes de LED, a iluminação agora ninguém reclamou, ano passado parecia uma boate, né, porque o sistema de iluminação antigo tinha 50 anos, tinha sido inaugurado em 1975, e olha só, 50 anos depois, a modernidade chegou, eles aproveitaram as torres, né, de concreto e trocaram as luminárias. Mas é uma iluminação de última geração, todas de LED, 1.600 lux é a capacidade, e é a mesma iluminação que tem nas arenas modernas aí dos times grandes, do Real Madrid, o mesmo sistema da Philips. Então, questão de iluminação, ninguém vai reclamar amanhã no estádio Moisés Lucarelli. E vai ter bastante jogo que vai usar, né? Lá. Então, acho que acertaram bem. Sim,
Acertou, porque a maioria dos jogos é à noite, né? Ainda mais agora que esses horários malucos aí que eles colocam o jogo, né? 8h30 de domingo, 9h45, é tudo à noite. Perfeito. Fernando, quero te agradecer pela participação. Já já a gente vai trazer também um torcedor da Ponte Preta para a gente conversar um pouquinho também, o Lucão da Ponte, que eu sei que Ô, você já Lucão é conhece gente bem. boa. Conheço bem, meu amigo. Trabalhei muito com o pai dele aqui na Rádio Central. Ele é pouco ponte pretano, gente boa demais. Ele gosta da Ponte Preta e gosta de rock. Pergunta pra ele. Perfeito. Então, eu quero te agradecer. A gente tem que te liberar, que eu sei que você daqui a pouco vai estar ao vivo. Então, quero te agradecer pela participação. Espero te ver no estádio amanhã. Não sei. Você Você vai vai estar estar por lá lá? amanhã? Sim, Vamos, estaremos vamos por lá. lá. Você vai pra cabine? Você fica na cabine Talvez, ali? talvez sim. Ou gramado? No, na cabine a gente deve Cabine, ficar. então a gente se vê na cabine lá. Procura a cabine da Rádio Central de Campinas, que eu vou estar lá. Tem a bancada embaixo. Você já foi no Majestoso outras vezes, né? Então você já Essa é a conhece primeira bem como que vez. é. Vai ser a primeira vez? Ah, que legal. Primeira Então vez. me procura lá que a gente conversa, a gente bate um papo lá. Muito legal, legal. Estaremos lá amanhã a partir das. Porque a gente tem o programa da Rádio Central que começa às 5 da tarde, a Central Esportiva. A gente já vai fazer ao vivo de lá, porque o jogo é às 8. Aí às 7 já começa a falar do jogo lá do Majestoso também. Então a gente se encontra amanhã no Majestoso. Estaremos lá para bater aquele papo. Perfeito. Então, para quem quiser te acompanhar, onde encontrar o Fernando? Rádio Central AM 870 no YouTube, é Esporte Central AM Campinas. Joga lá, Rádio Central Campinas, já aparece lá todas as transmissões, a programação da Central Esportiva, que é agora às 5 da tarde. À 1 da tarde a gente tem o Jornal de Esportes da Rádio Central também, e todas as transmissões de Guarani e Ponte Preta, sempre ao vivo no YouTube, no Facebook, e para quem é aquele mais raiz, né, o Radinho AM 870, que pega muito bem aqui em Campinas também. Beleza, grande abraço, foi um prazer. Manda um abraço pro Lucão aí, que amanhã a gente se vê lá no Majestoso. Se o Lucão Pode entrar deixar. agora, a gente já conversa com ele também, Falando não tem nele, problema ó. não. Falou o Põe, nome dele, põe ele o já tá homem aqui na na área aí. tela, ó. Põe E aí, ele aí, ó o Lucão rapaziada? aí. Olha ele aí. Fala aí, E aí, Lucão, beleza? Fernandão? Beleza, tranquilo? Você tá famosinho, hein? Que beleza, hein? Ô! Ô! Tá certo, beleza. Estou participando com os amigos aqui do Insta Rubro Verde, né? A Luz aí, amanhã na Ponte Preta e Portuguesa. É considerado clássico, né? Ponte Preta e Portuguesa, dois times tradicionais do estado de São Paulo. Com certeza. Vamos ver. Amanhã vai ser um jogo, querendo ou não, você falou um clássico, né? Eu lembro de alguns pontes de portugueses, eu tive no último, lá no Canindé, que a Ponte venceu por 2-0. Vamos ver, né? Agora voltando a ter no Majestoso, né? Acho que fazia tempo que não tinha Ponte Portuguesa no Majestoso. Acho que a última vez foi 2014, que a Ponte ganhou por 3-0. Mas, cara, faz um tempinho que não tinha um Ponte Portuguesa no Majestoso, mas vai ser um jogão, espero que seja um belo jogo, e vamos falar um pouco aí, né, sobre esse clássico. Perfeito. Então, Fernando, dá te liberar aqui que a gente já extrapolou com você o seu horário, peço até Beleza. desculpas, mas Que obrigado isso, mesmo pela tranquilo. participação. Precisar, então amanhã a gente se fala lá no Majestoso. Um abraço, Perfeito. Lucão, ao Arthur, ao Vinícius, a todos aí da live. E amanhã, então, um bom jogo para todo mundo, Ponte Preta e Portuguesa. E manda um abraço para Prado Júnior lá, Lucão. Ah, valeu, hein? Ô, vou mandar, Valeu. pode deixar. Valeu, grande abraço. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Fernando. Bom, agora a gente vai falar com o Lucão da Ponte. Eu tô sabendo que ele é pouco torcedor da Ponte Preta, então Pouco quero só, saber. pouquinho só aqui, ó. Aqui não dá para ver meu quarto inteiro aqui, né? Mas aqui atrás tem copo, tem um monte de coisa. Tem mascotinha aqui, ó, macaco, ó. Cadê aqui? É Ponte pouco, é Preta Tem pouco pra todo outras torcedor. lado, coisas né? ali também. É Então, ponte pra todo Lucão, lado. a gente tava conversando aqui com o Fernando sobre essa, a gente pode dizer, reconstrução da Ponte Preta? Sim, com certeza. Então, essa reconstrução da Ponte Preta, tanto fora dos campos, mas também é, na questão mesmo ali nas quatro linhas, né? Eu vi outro dia uma live, confesso que eu não vou lembrar onde, que o gerente de base estava falando que vai ter um CT preparado só para os meninos de base, né? É isso mesmo?
Então, a Ponte tinha, né, o CT de Jaguariúna para molecada, só que, cara, tava numa situação precária, né? Não tinha água, não tinha luz, tava assim, coisa de várzea praticamente. E aí a Ponte saiu de lá, né? A Ponte meio que, não que foi chutada, né, mas foi pedida para ser retirada de lá porque tava, né, inviável, não tinha nem como. E aí agora o Sub-20 está alojado no Majestoso, tem um alojamento lá específico pro Sub-20. Eu já entrei lá, quando você entra lá, tem vários jogadores que foram revelados pela Ponte, Ivan, Luiz Fabiano, vários, de cá, assim, qualquer jogadores assim que foram revelados ali na Ponte, estão ali no o Abner, Emerson Royal, esses mais recentes, né? Então, todo jogador que é revelado na Ponte estava lá no alojamento ali para os moleques também, né? Serem incentivados, falar, pô, esses jogadores aqui foram revelados na Ponte Preta. Então, assim, o alojamento no Majestoso, pô, legal. Só que só para o Sub-20, né? Enquanto o 17 e o 15 treinam no Majestoso, só que eles não têm alojamento, né? Então, a Ponte está vendo aí de fazer uma reformulação e no CT lá em Jaguariúna, para a molecada do Sub-15 e do Sub-17 voltarem. Tinham outras categorias, Sub-13 e Sub-11, só que a Ponte não estava mais conseguindo mantê-las. Aí a Ponte meio que tirou esses do Sub-14 para baixo, né, Sub-13, Sub-11, até Sub-9 já teve da Ponte. Então, eles tiraram essas categorias menores e deixaram só do Sub-15 para cima. Mas, assim, tá tendo uma reformulação, a Ponte foi bem no Paulistão Paulistão Sub-20 de 2023, 2024 foi mais ou menos, né, mas o Sub-23, né, de 2023 foi bem. E, cara, vamos ver essa reformulação aí, né? A Copinha acabou sendo eliminado pelo Botafogo e, né, felizmente, mas vamos ver aí, né? Cara, pensando na reformulação da Ponte, uma coisa que eu fico me perguntando é, por exemplo, claro que a dor do rebaixamento de vocês para a Série C deve ser um negócio indescritível. Mas como que foi o clima em Campinas com o Guarani e com a Ponte sendo rebaixado para a Série C juntos, né? Como que foi o sentimento da cidade aí? Cara, assim, a gente já esperava, né? O Guarani caiu em último. Então, assim, aqui a galera falava assim, já tava zoando, né? Pô, já caiu, né? Já tinha caído mesmo, né? Fizeram 11 pontos, se eu não me engano, no primeiro turno. Isso aí não tinha nem como reverter, né? Só que a Ponte, cara, a Ponte, ela até começou mais ou menos com o Brigatti. Aí o Brigatti acabou perdendo pro Ituano 2-0 lá em Itu e ele foi mandado embora. Na real, ele pediu para sair, né? Ninguém sabe ainda se ele realmente pediu para sair ou ele foi mandado embora. Mas ele saiu depois da derrota contra o Ituano. E aí veio o Nelsinho que fazia muito tempo que estava lá no Japão, ele é meio que o rei do Japão lá, né? Tava no Kashima Rei Sol. E ele voltou para a Ponte depois de anos, né? A última passagem dele tinha sido em 2007, aí ele voltou para a Ponte em 2024 com essa missão aí, né, de ou deixar a Ponte meio de tabela ou até brigar para subir, né? A Ponte foi bem com o Nelsinho ali no início. O Nelsinho engatou 6 vitórias seguidas em casa, só que fora de casa não estava conseguindo ganhar, né? Ou era empate ou era derrota. E depois, ali no segundo turno, cara, não sei o que aconteceu. A Ponte não conseguia ganhar fora de casa. Aí depois, no segundo turno, não conseguia ganhar nem em casa e nem fora. A Ponte conseguiu uma vitória fora de casa, que foi contra o CRB, gol do Dodô no finalzinho. Só que daí em casa não conseguia ganhar mais. Perdeu pro Operário, perdeu pra Chapecoense, perdeu pro Ituano 4-1, perdeu pro Sport 4-0, perdeu o Derby, perdeu pro Paysandu, então não conseguia ganhar mais em casa. E aí, pô, foi batendo desespero, né? Depois perdeu o Derby, acho que depois que perdeu o Derby foi o divisor de águas. Ali a Ponte não conseguiu mais se restabelecer e foi perdendo jogo atrás de jogo. Ganhou 2 jogos no máximo, um contra o Brusque e outro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esses que eu lembro mais, assim, recentes. O Botafogo ainda foi antes do Derby, então depois do Derby a Ponte só teve uma vitória, que foi contra o Brusque, depois não teve mais nenhuma. Então eu acho que o Derby foi o divisor de águas aí, acabou resultando no primeiro rebaixamento da Ponte para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte já tinha disputado a Série C, mas foi naquela época que era distribuição, né? Então time que ia mal era para a Série C, só que daí no ano seguinte a Ponte voltou para a Série B, mesmo não indo bem na Série C de 1990, então era uma confusão, né? Ali nos anos 90 era uma confusão. Jogava a Série
C sem cair para a Série C, aí voltava para a Série B, não subindo na Série C, então era uma confusão. Agora, rebaixamento mesmo foi esse do ano passado, e vamos ver, né? É o que eu falei, se resumir esses 2 jogos que teve contra o Santos e Novo Horizontino, a Ponte consegue brigar sim para subir para a Série B, mas é só início, né? Ano passado o Ponte foi bem no Paulista e caiu para a Série C, né? Então não dá para tirar muito de agora, né? Só 2 jogos, então vamos ver, né? E, Lucão, o Fernando falou que foram 18 contratações que a Ponte fez pensando no Paulistão. Qual que foi o sentimento do torcedor com as contratações? Os maiores destaques, maiores surpresas pro torcedor? Claro que de imprensa a gente às vezes acaba tendo uma opinião contrária do torcedor, mas como é que foi pro próprio torcedor mesmo, com essas 18 contratações? E também, eu vou emendar uma, mas as saídas. Como é que as principais saídas da Ponte Preta depois do rebaixamento? Cara, tiveram muitas saídas e também tiveram muitas chegadas, né? Foram 18 jogadores. Assim, dos que vieram, eu gostei bastante do que eu vi nesses 2 jogos. O Maguinho fez um golaço contra o Novo Horizontino, não sei se vocês viram, mas, pô, o cara bateu ali, né? Até tava com um ângulo ruim, fez um golaço. E eu gostei também do Simon no primeiro jogo, né? A galera do CRB não falou que ele foi mal no CRB. Na primeira partida contra o Novo Horizontino eu gostei até. O Arthur, terceira passagem dele na Ponte, foi bem até. Eu gostei dos 2 primeiros jogos dele. E, cara, para mim o melhor é o Jean Dias. O Jean Dias, ele acabou com o Santos, fez um golaço. Cara, ele desestabilizou a zaga do Santos. Se a Ponte fosse um pouquinho melhor na finalização, teria ganho do Santos. O Renato perdeu um gol inacreditável. Mas assim, eu tô gostando até dessas novas contratações. Para mim, como eu falei, a melhor foi a do Jean Dias. E tem outros que ainda precisam estrear, né? Tipo, acho que o pior para mim foi a do Dudu. Né? Nem que ele foi mal, é que ele acabou sendo expulso contra o Novo Horizontino, né? Então, pô, acabou comprometendo a Ponte conseguiu ganhar, coisa que, se você vê o ano passado, a Ponte tinha muito jogador expulso, tinha mais gol do que jogadores, tinha mais jogador expulso do que gol na reta final da Série B do ano passado. Então, assim, era jogador expulso e o time se desestabilizava, né? O time não tinha mentalidade para continuar depois de um jogador expulso. E esse ano a gente viu uma diferença, né? A Ponte teve um jogador expulso e mesmo assim conseguiu ganhar o jogo, né? Conseguiu ganhar do Novo Horizontino com 1 a menos. Então, pô, dá uma animação para o grupo, né? Você vê que o grupo não se destabiliza mesmo com um jogador a menos, né? Mesmo isso para mim sendo ruim. Contra o Santos, graças a Deus, terminou 11 contra 11, mas, pô, a Ponte emendou jogos com jogadores expulsos. Pô, teve jogo até que teve 2 jogadores expulsos. Então, tipo assim, era muito jogador expulso e não tinha mentalidade. Agora eu tô vendo que a Ponte tá com jogadores com mentalidade, jogadores que querem sim vencer, né? Você via que a Ponte já entrava como derrotada ali na reta final da Série B e nesse Paulistão, né? A Ponte está jogando de igual para igual. Jogou de igual para igual com o Novo Horizontino, ganhou do Novo Horizontino, jogou de igual para igual com o Santos e empatou com o Santos, né? Quase ganhou. Agora, de saídas, cara, teve bastante saída ali no ataque. Saiu Gabriel Novaes, saiu Iago Dias, saiu quem mais ali? O Emerson Santos, que, né? Tinham 2 Emerson Santos, agora só tem um. Então, o outro Emerson Santos que foi para o São Bernardo. Então, assim, do meio para frente saiu bastante gente. Saiu também na lateral, Gabriel Risso. E, cara, assim, saiu bastante gente, mas ficou alguns jogadores. Ficou o Elvis, né, estava, né, acima do peso, diminuiu bastante o peso. Você vê hoje o Elvis está magrinho, né, ele está ali, né, em forma de jogador, não tá mais com aquele peso de McDonald's que a galera falava. Mas, assim, ainda tem alguns jogadores, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Pedro Rocha, que não é mais titular, né? Ele perdeu a posição para o Diogo Silva, que eu gostei bastante do Diogo Silva, principalmente contra o Novo Horizontino. Mas, assim, ainda tem alguns jogadores, né? Eu acho que foi uma reformulação, sim, mas ainda tem alguns jogadores do ano passado que eu
particularmente, não continuaria mais. No caso, Sérgio Rafael, Matheus Silva. Mas, assim, pro elenco, é um elenco totalmente diferente, cara. Não tem mais Ramon, não tem mais Emerson Santos, Gabriel Novaes, Iago Dias, Matheus Regis. Esses caras foram tudo embora, né? Matheus Regis até foi pro Guarani, né? Foi pro rival, desceu a avenida, como a galera fala. Mas, assim, eu tô gostando dessa reformulação da Ponte, sim, cara. Falando no elenco da Ponte, a gente até comentou com o Fernando que 2 jogadores que eram da Portuguesa foram para a Ponte Preta, que era o Hudson e o Guilherme Portuga, voltaram agora para a Portuguesa, e 2 ex-Portuguesa foram para a Ponte agora, o Vitor Andrade e o Serginho. Como que fica o sentimento com esses 4 jogadores? Porque eu sei que o Fernando até comentou que o Portuga e o Hudson praticamente não jogaram, né? Eram reservas ali que entravam às vezes, e agora essas 2 novas contratações. Então, o Vitor Andrade, ainda a gente não viu muito dele. Ele não começou, né, contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo contra o Santos. Então a gente não viu muito dele. E nem. Qual que é o outro da Portuguesa, agora que eu esqueci o nome? Que O jogou na Serginho. Portuguesa também? Ah, Serginho. então. Cara, assim, o Hudson e o Guilherme Portuga não tiveram nenhuma chance aqui, né? O Hudson até jogou um pouco no segundo turno. Agora o Guilherme Portuga tava aí, né? Guilherme Portuga tava aí. Agora, os que vieram, que jogaram na Portuguesa, o Serginho, cara, ele até foi bem contra o Santos, deu um gás aí contra o Santos. E o Vitor Andrade, como eu falei, ainda tem que ver, né? Mas eu tô ansioso para ver, principalmente o Vitor Andrade. A Ponte tentou muitas vezes o Vitor Andrade. Cara, a Ponte, acho que tá desde 2021 tentando o Vitor Andrade e não conseguia. Era proposta atrás de proposta atrás de proposta, e ele recusava e ia para outro clube. Então a gente tá com a esperança nele, né? Pô, depois de tantas tentativas aí de contratação, finalmente contratou. Vamos ver do que ele vai sair, né? Eu não sabia. Na real, tá sendo uma novidade para mim. Não sabia que ele tinha jogado na Portuguesa. Mas, cara, a gente tá ansioso aí. Serginho, teve gente que falava bem, teve gente que falou mal, né? Teve gente que falou que ele não rendeu tanto, principalmente no Santos. Aí a galera do Maringá, né, que eu vi muito falar, falaram que ele foi bem no Maringá. Então, assim, acho que para nível de Série C, pô, eu acho que ele serve, os dois, ambos. Eu acho que pro Paulista, como eu falei, o objetivo do Paulista é não cair, provavelmente, né, se possível, pegar ali uma vaga nas quartas de final. Eu acho que o objetivo mesmo é subir para a Série B, né? Voltar para a Série B o mais rápido possível. Então, assim, o Paulista está sendo mais um teste. A temporada da Ponte mesmo vai ser na Série C. Mas esperamos que eles vão bem aí, né? No Paulistão e na Série C, né, tanto o Serginho quanto o Vitor Andrade. E, Lucão, até pensando, você tá falando de torcida apoiar na Série C, tudo. Como é que foi? Como é que a torcida reagiu? Claro, essa tristeza que o Vinícius falou, mas tem chances da torcida diminuir muito a sua ida para o estádio, ou a torcida da Ponte continua firme e forte, igual foi na Série B, numa Série A que já disputou? Como é que é? Cara, assim, quando caiu, tem aquele, né, aquele baque, fala, puta, caiu para a Série C. Eu ouvi muita gente falando, não vou mais no estádio, Ponte Preta na Série C, esquece. Aí voltou o Paulista, a galera voltou pro estádio, voltou a se animar, ver as novas contratações. Então, assim, torcedor é difícil, cara. Torcedor, né, fala na emoção, fala que não vai mais no estádio e, pô, volta, né, vira o ano, tá lá no estádio de novo. Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que se a Ponte for bem no Paulista e bem na Série C brigar para subir, eu acho que a torcida vai apoiar sim, cara. Assim, de momento a galera fala que não vai mais, não vou mais acompanhar a Ponte, não sei o quê, mas eu acho que vão sim. Eu acho que pode ser, assim, um público de 5.000, 6.000 pessoas, no máximo 10, 12 mil em um derby, né? Mas, assim, a galera que foi na Série B vai na Série C também. Então, tipo assim, a galera que sempre tá lá vai continuar estando lá, independente de divisão. Então, eu acho que a galera vai sim, né? A galera que sempre está lá no estádio, tipo eu, assim,
e outra galera que eu sempre vejo no estádio, eles sempre vão estar lá, dependente da divisão. Mas, assim, pode até ter uma diminuída, mas não é uma diminuída grande, assim, não é uma diminuída brusca, tipo, de 1.000 pessoas só acompanharem. Não, eu acho que vai vir, sim. Contra o Santos foi 6.500. Eu acho que vai ser esse nível, assim, que nem estava na Série B do ano passado. 5.000, 4.000. Acho que vai ser mais ou menos isso. Cara, você tava falando, na hora que você falou dos jogadores que ficaram, acho que o mais conhecido da Ponte Preta atualmente é o Elvis, né? Que você até falou que agora tá em forma. Como que é a sensação da Ponte, como que é a recepção da Ponte com ele tendo ficado? Foi um jogador que foi aprovado para ficar no elenco ou a torcida falou que já deu a hora? Porque ele só jogou no segundo tempo, se eu não me engano, contra o Santos, não foi? Cara, o Elvis tá na Ponte desde 2022. Ele saiu do Goiás, que estava na Série A na época, e foi pra Ponte. E, cara, enquanto muita gente tá indo embora, ele tá aí, né? Então, tipo assim, se ele continuar na Ponte e ele construir essa história, ele pode virar um ídolo da Ponte. Eu acho que ainda ele não é, mas ele pode construir sua história na Ponte. Então, assim, pô, ficou na Série B, ficou na Série A2, quando a Ponte caiu para a Série A2 em 2022, né? Jogou a Série A2 em 2023, ele jogou a Série A2 em 2023, vai jogar a Série C em 2025. Então, assim, se ele continuar, cara, ele pode se tornar, como eu falei, um grande ídolo da Ponte, né? Não pelo futebol. O que eu acho também é que ele tem futebol, sim. Ele é acima do peso? É acima do peso, mas ele pode fazer, sim, diferencial. E em alguns jogos fez diferencial no Paulista, fez diferencial em alguns jogos da Série B. É que depois, cara, meio que teve brigas ali internas, né, entre ele e o presidente. Então, assim, o elenco inteiro, né, se desgastou, né, não só ele. Mas se ele continuar e jogar bem na Série C e ele for vital, né, ele for importantíssimo aí para um possível acesso da Ponte para a Série B, eu acho que ele vira ídolo. Então, assim, foi muito bom ele ficar, porque eu falei, para a Série C ele vai fazer o diferencial. Fez diferencial na Série B, em alguns jogos, 2022, 2023 ele fez o diferencial. Então, assim, se ele fizer o diferencial na Série C e subir a Ponte para a Série B, eu acho que ele vira um ídolo ali na história da Ponte. E comentando até de jogador que você falou agora, de jogador da Ponte, mas tem jogador também que saiu da Ponte e veio para a Portuguesa. Então, como é que você vê o futebol do Iago Dias? Vocês querem mesmo que eu fale? Abertamente. Cara, infelizmente. Eu acho que o maior momento dele na Ponte foi quando ele fez o gol contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, no Paulista do ano passado. A Ponte ganhou lá na Neoquímica, 1-0, gol dele, né? Ele fez o gol, a Ponte recuou e ganhou, quebrou o tabu, né? A Ponte nunca havia vencido o Corinthians lá na Neoquímica Arena e ganhou, né? Com o gol dele. Mas acho que esse foi o maior momento dele, porque na Série B foi difícil. Série B, não só ele, tiveram outros jogadores que foram muito mal. Ele foi muito mal na Série B. Como eu falei, no Paulista ele teve lampejos, como esse contra o Corinthians, mas na Série B ele foi muito mal. Ele foi muito mal mesmo. Mas eu acho que assim, Série D, eu acho que ele ainda consegue jogar, cara. A Portuguesa vai jogar a Série D, né, de novo. Eu acho que para a Série D ele tem futebol, né? Ele mostrou futebol no Paulista, como eu falei, ele teve lampejos no Campeonato Paulista do ano passado. Eu acho que para a Série D, velho, ele pode sim mostrar serviço. Vamos ver. Mas é que na Série B ele foi muito mal, né? Mas, obviamente, tem uma diferença de Série B e Série D, né? Então, acho que na Série D ele pode mostrar serviço, sim. E como que tá a sua expectativa para o jogo de amanhã, lá no Moisés Lucarelli? Cara, sim, é o que eu falei, cara. Terminar o Paulista entre os 8, pelo menos, se der, porque o grupo da Ponte, a Ponte já é azarada de nascença, né? E aí no Paulista pega o grupo, teoricamente, ali que tem os dois melhores times, né? São Bernardo tá com 6 pontos na liderança e o Palmeiras, né? É o Palmeiras. Então, tipo assim, a Ponte pode até ir bem e não pegar a vaga, mas assim, indo bem ali, não caindo,
e brigando ali por uma vaga ali no G2, né, do grupo, e, né, quem sabe conseguir uma vaga nas quartas de final, tá ótimo. O que eu falei, a temporada da Ponte começa na Série C. Então, os jogadores, técnico, né, o Alberto Valentim, que a galera tá gostando desse início dele. Muita gente não gostou, né, do nome. O Alberto Valentim rebaixou Ituano 2 vezes ano passado. Então, assim, a galera não tava muito curtindo o nome dele, mas ele começou bem. Então, eu acho que o teste mesmo é a Série C, porque, em primeiro lugar, a Ponte não era nem para estar na Série C, né? Mas, né, já que tá, é obrigação voltar. Não falo nem em ser campeão, mas, pô, voltar ali, terminar ali entre os 4 primeiros. Então, assim, tá ótimo. A Série C é um pouco mais diferente, né? A Série C tem o quadrangular, então se ela terminar em segundo no grupo dela, velho, e subir, ótimo, não precisa nem ser campeão. Eu acho que a obrigação da Ponte é conseguir o acesso aí para a Série B. Então, assim, o Paulista é meio que uma pré-temporada para a Série C, mas óbvio que o Paulista é muito importante, até porque se a Ponte se classificar para as quartas de final, fica com um pezinho ali na Copa do Brasil, igual ano passado a Ponte se classificou para as quartas, perdeu de 5-1 para o Palmeiras, mas já chegando nas quartas, a Ponte conseguiu vaga para a Copa do Brasil. A Portuguesa também, né? A Portuguesa conseguiu vaga na Copa do Brasil, né? São Paulo foi para Libertadores, Palmeiras foi para Libertadores, e aí foi abrindo vaga, né? O Santos foi campeão da Série B, então foi abrindo vaga, abriu vaga para Inter, abriu vaga para Ponte, abriu vaga para Portuguesa. Então, assim, estando nas quartas de final, você já está um pé na Copa do Brasil, né? Só esperar que os outros clubes colaborem aí, né? Como colaboraram aí São Paulo, Santos e Palmeiras. Mas assim, é o que eu falei. Esse Paulistão é uma pré-temporada. O que vale mesmo é o acesso para a Série B na Série C, né? Então, falando até do jogo de amanhã, deixar aqui as informações para quem quiser comprar o ingresso online, www.futebolcard.com.br, R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia. Preço justo, né, Lucão? Preço justo, preço justo. Ah, pô, você vê o Noroeste, com todo respeito ao Noroeste, mas pô, o Noroeste estava cobrando R$ 200 no jogo do Palmeiras. Então, assim, pô, a Ponte sempre foi um time dependente de jogo, cara. Pode ser contra o Santos, contra o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, é sempre o mesmo preço. 20 a meia, 40 inteira. Então, isso eu acho muito bom da Ponte, sempre mantendo assim, ela não vai fazer preço fora do normal ali para a torcida, tanto mandante quanto visitante, só porque é um jogo mais importante. Então, tipo assim, eu gostei, acho que é o preço mais justo. Até porque 10 e 20 aí vai ficar também, pô, a Ponte não vai receber ainda, pô. A Ponte vai pagar uma renda, né, vai perder, né? Vai ficar no déficit. Então, assim, eu acho que é o preço mais justo, 40 a 20. Então, para fechar sua participação aqui com a gente, Lucão, eu queria saber também, a gente já pegou o palpite do Fernando, mas palpite tanto de placar, mas também de público. Público, cara, vou chutar 5.500, 5.700, vai, 5.700 de público. E até porque o horário, né, meio foda, né, 8 horas numa quarta-feira. Melhor do que 7 horas, porque teve jogo na Série B que era 7 horas numa terça-feira. Então, tipo assim, quebrava a perna do trabalhador. Tá Trabalhava cada até vez pior as os 6 horários. horas, 7 horas. Então, acho que assim, eu acho que uns 5.700, quem sabe até 6.000. Mas eu vou ficar entre 5.700 e 6.000. Placar, cara, eu acho que vai ser 2-0. Pode falar quem faz os gols? Manda Melhor bala. ainda. 2-0 para Ponte, Jean Dias e Elvis. Vai lá, Jean Dias e Elvis. Acho que vai ser isso aí. Então, se o Iago Dias fizer um gol, Lucão quer o Iago Dias de volta. Aí eu choro, eu falo assim, puta, esse cara, lei do ex, falo assim, não acredito. Aí eu invado o campo pra bater nele, falo, ô, seu desgraçado, aqui na Ponte você não fazia nada. Lei do ex amanhã pode ter muita. Pode, Do jeito pode, que pior que tá. pode, velho. Só não pode sair igual o Mirassol e Água Santa, então. 6-0 não pode sair. Não, aí pelo amor de Deus, né? Aí eu começo a chorar aqui. Aí eu retiro tudo que eu disse. Aí eu falo assim, ao invés de brigar pra subir, briga pra não cair pra Série D. Falo, porra, 6-0, velho. Não, mas eu acho que 2-0 tá bom. Tem gente que extrapola, a gente fala que vai ser 6-0 pra Ponte. Não, gente, não. Calma.
Eu acho que primeiro que a Ponte nunca goleia. Raramente a Ponte goleia. Né? Saudades quando a Ponte goleava um time. A última vez que eu lembro que a Ponte goleou foi contra. Acho que foi em 2020. 2022? Foi 2022 a última vez que a Ponte goleou na Série B, se eu não me engano. Porque, cara, a Ponte não é um time que goleia, velho. A Ponte pode fazer 3-0, né? Como já fez ano passado. Mas a Ponte é assim. A Ponte faz um gol, faz 2. Aí depois toma um gol e é pressão do time adversário. A Ponte, ela não deixa o torcedor tranquilo. É sempre 2-1, 1-0. E é 1-0, não é aquele 1-0 tranquilo que a Ponte sabe administrar o jogo. É 1-0 que o time adversário vai para cima. A Ponte faz o gol, recua, aí o time adversário vai para cima. Martela, martela, martela. Aí a Ponte tem vezes que toma um empate, tem vezes que consegue segurar aí o resultado. Mas assim, goleada não vai ser não. Acho que 2-0 ali no máximo, que vai ser... Acho, né, que vai ser esse o resultado para mim, 2-0 para a Ponte. Lucão, quero te agradecer pela sua participação. Para quem quiser te acompanhar, fala aí seu arroba, por favor. É o mesmo do meu nome que tá aqui, né? É Lucão da Ponte, só que tem um underline depois, né? Então é Lucão da Ponte, sem o acento, né? Então fica Lucal, Lucão da Ponte, underline. Minhas redes sociais são todas essas. TikTok eu usava, hoje eu não uso mais, mas YouTube eu tô começando a fazer alguns vídeos. Né, Instagram que eu mais uso, né? Minha maior fonte ali é o Instagram, que eu mais uso. E a Twitter eu uso às vezes também. Mas, assim, se você quiser me acompanhar 100%, 24 horas, é eu lá no Instagram. Eu posto coisas da Ponte. Às vezes eu posto outras coisas de futebol, né? Que o ser humano não vive só de Ponte Preta, vive de outros jogos também. Esse ano eu fui na Copinha, né? Eu fui num clássico Ituano e São Bento na Copinha, então eu acompanho outros jogos, eu não acompanho só a Ponte, mas óbvio que o foco do meu perfil é, obviamente, a Ponte Preta, né? Aí, ó, Lucão da Ponte Underline, para quem quiser ir acompanhar. E é o que eu falei, cara, já fui em jogos de outros times, já fui em jogo da Portuguesa, eu acho que foi 2022, foi a Copa Paulista de 2022, Ponte Preta, Portuguesa e Marília, lá no Canindé, eu fui nesse jogo, Portuguesa e Marília. Se não me engano, foi 2-2. E aí depois a Portuguesa perdeu para o Marília lá em Marília, né? Mas foi 2-2, se eu não me engano, em 2022. E eu acho que foi o único jogo no Canindé que eu fui. Da Portuguesa, eu acho que foi. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei até um copo da Portuguesa. 50 anos do Canindé. Tem esse copo aqui da Portuguesa. Eu acho que é só isso que eu tenho da Portuguesa. Ah, não, tem isso aqui, calma aí. Cuidado pra não derrubar, né? Mas eu tenho esse leãozinho aqui, ó, da Portuguesa. Que legal. Tem o da Ponte e tem o da Portuguesa, então. E eu coleciono, cara. Tem gente que fala, mas você é Ponte Pretano e você coleciona. Eu falo, eu coleciono mesmo, coleciono coisas de outros times. Tem o copo aqui do Santa Cruz, do Taquaritinga. Quando eu fui no jogo do Taquaritinga, eu comprei, ó. 80 anos do Taquaritinga. Então, assim, eu sempre coleciono, cara. Relíquia. Isso não vai mudar o meu ponte pretanismo, né? Não sou menos ponte pretano porque eu coleciono coisa de outro time. Então, tipo assim, obviamente as coisas que eu mais tenho é da Ponte, né? Eu tenho boné da Ponte, eu tenho bucket da Ponte, eu tenho placa, quadro, cavalinho da Ponte, eu tenho até o ônibus. Deixa eu até tirar aqui. Eu tenho o ônibus da Ponte aqui, ó, de miniatura. Pô, chega na miniatura, eu, tipo assim, cara, eu sou ponte pretano, meu único time é a Ponte, mas eu acompanho jogos de outros times, cara, porque desde pequeno sempre gostei de acompanhar futebol em geral, principalmente divisões inferiores, tipo Série A2, Série A3 do Paulista, Série D. Então, assim, eu sempre curti acompanhar. Aqui, ó, tem até o ingresso, ó. Fui no jogo do Bragantino ano passado, Bragantino e Cuiabá. Então, assim, eu sempre curti, cara, sempre curti, desde pequeno, sempre curti acompanhar jogos de outros times. E é o que eu falei, isso não faz eu ser menos ponte pretano. Mas é isso, esse é o meu conteúdo, 99% Ponte Preta, 1% ali outros jogos, e às vezes eu mostro também, né, para quem gosta de acompanhar, eu sou um belo de um roqueiro, aí quem gosta de acompanhar coisas de rock, eu também, né, posto algumas coisas, eu tocando bateria, aliás, antes de entrar na live aqui eu tava tocando bateria, né, lá na minha escola de música, então, cara, quem gosta então de rock e de futebol e de Ponte Preta, é só me acompanhar lá no Instagram.
Valeu demais, Lucão. Então, a gente espera se encontrar amanhã com resultado bom, vai. 2-0 com 2 gols do Iago Dias, então. Nossa, Mas valeu aí eu demais. choro, velho. Aí eu entro em depressão, velho. Aí eu faço pós-jogo chorando, velho. Nossa senhora. Valeu demais, Lucão. Então, amanhã a gente se vê por lá. Uma boa partida para nós dois. Para nós Boa três, na partida pra verdade, né? nós. É, É isso, Valeu. rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado pelo valeu. convite. Tchau. Tá aí, Lucão da Ponte, falando aqui um pouquinho com a gente. Um torcedor, acho que um pouco fanático pela Ponte Preta. Vini, vamos falar de português agora? Bora. Então vamos lá. No último jogo, a Ponte Preta. A Portuguesa empatou contra o Novo Horizontino por 2-2. O último jogo do Canindé. Então foi marcado tanto por um empate amargo, com gosto de derrota, mas também por essa bonita festa que foi essa despedida do Canindé. Parabenizar também aqui a Leões da Fabulosa, que fez toda uma festa, fogos, teve toda um design dali de arquibancada, né? Então, com as bandeiras, toda a comemoração foi feita pela Leões da Fabulosa. Foi muito bonito também ali depois do jogo, dar esse clima para o Canindé mesmo de despedida. A Portuguesa também fez, claro, algumas ações de marketing antes do jogo, a partir das 3 horas até o horário da partida. Mas é isso, a Portuguesa empatou no jogo mesmo. A Portuguesa acabou o primeiro tempo com 2-0, gols do Cristiano de pênalti e do Maceió, depois de uma boa jogada do Cristiano ali disputando num carrinho, tirando do jogador do Novo Horizontino, e o Maceió finalizando para o gol. Aí no segundo tempo, Portuguesa voltou já desligada, aos 12 segundos, já levou um gol do Pedro Balotelli, e aos 40 minutos do segundo tempo levou um empate. Então, ali aos 85 minutos, para os mais criteriosos, o Novo Horizontino empatou com o Pablo Diego, e a Portuguesa somou apenas um ponto, deixa de somar 2 pontos importantíssimos, né, Vini? Com certeza. E assim, foi um empate amargo, né? Porque a festa do Canindé merecia um resultado melhor. Claro que assim, o cenário podia ser pior, porque o Novo Horizontino é uma equipe, querendo ou não, quase subiu para a Série A, né? Então, assim, é uma equipe forte que acabou perdendo para a Ponte na primeira rodada, tá na mesma situação que a gente, mas eu acho que acabou deixando a vitória escapar, né? Porque você entrar no segundo tempo já desatento daquele jeito, levar 2 gols do mesmo jeito, só que de lado diferente, e a mesma desatenção, eu acho que é um probleminha para o Cauã começar a ficar ligado. Claro que ele falou isso na coletiva, até respondendo a nossa pergunta, mas fica um alerta aí para não se repetir isso de novo. Eu acho que a defesa ali, o Alex Nascimento comentou ali com a gente depois do jogo que foi um pouco de cansaço, mas eu fico meio em dúvida ali, começo do segundo tempo, 12 segundos, então tinha sido só um primeiro. Claro que o Eduardo Batista, o técnico do Novo Horizontino, falou que a Portuguesa entrou para uma final de campeonato, o Novo Horizontino entrou um pouco desligado, poderia ter levado até mais de 2 gols, mas me estranha falar um pouco de cansaço logo aos 12 do segundo tempo, né? Sim, fica um pouquinho complicado, sabendo até que o momento do primeiro tempo da Portuguesa foi muito bom, né? Ali na hora que a gente teve o pênalti, depois, logo 10 minutos depois, o Maceió fez o segundo gol, a Portuguesa estava muito em alta. Chegou o segundo tempo, entrou desatento, levou os 2 gols, depois tentou na bola na área tentar, perdeu alguns gols ali, né? O Maceió acabou cabeçando para fora, tiveram outros lances que enfureceram um pouquinho algumas pessoas, mas é isso, né? Sim, acho que a Portuguesa deixou escapar, só que agora tem que fazer a tarefa e ir lá para Campinas com a cabeça no lugar. O próprio Rafael falou que não pode deixar a cabeça cair, né? Porque se você entrega a peteca na terceira rodada do Paulista, é meio complicado. Sabendo também que, como os dois falaram pra gente, a Ponte também tá na realidade de primeiro fugir da zona complicada e depois pensar em coisa mais alta, que é a mesma posição da Portuguesa. Você falou até do Rafael, vou puxar aqui um vídeo do Rafael Santos, goleiro da Portuguesa, que ele comentou com o Insta Rubro Verde depois do jogo. Então vamos lá. Estamos aqui com o goleiro Rafael. Rafael, como você avalia, primeiramente, como a sua experiência pode ajudar a equipe da Portuguesa a começar a somar mais pontos, depois de deixar essa vitória escapar
Porque começou, né, ganhando e acabou tomando empate. Como que sua experiência pode ajudar a equipe? Não, sem dúvida, a gente fica triste pelo empate, porque estava ganhando o jogo, mas a evolução da nossa equipe hoje foi muito grande, né? O primeiro jogo contra o Palmeiras, a gente criou algumas situações, mas não foi tão contundente. Já em compensação, hoje a gente consegue fazer 2 gols, teve chance de fazer 3, 4 gols, mas infelizmente o futebol às vezes prega essas peças na gente. Eu acho que agora nesse momento é ter calma, conversar com os atletas para saber onde a gente errou, tomar um gol com 16 segundos do segundo tempo, eu acho que se aconteceu a primeira vez não pode acontecer mais, e a gente com muita calma, muita tranquilidade, passar para os atletas que a gente confia no nosso trabalho, a gente está em evolução, é um trabalho de 25 dias apenas, mas a gente vai lutar, continuar lutando e trabalhando e buscando evolução com o trabalho do Cauã para que a gente possa somar os pontos que a Lusa precisa para classificar. A gente, sem dúvida, pensa nisso, a melhoria a cada jogo para que a gente possa somar o número de pontos que a Lusa precisa. Como você avalia o sistema defensivo da Portuguesa na partida de hoje? Eu achei que foi muito bem, nem tanto que os caras tiveram 2 oportunidades de bolas laterais e cruzamentos para a área. Às vezes um momento de encaixe e marcação, às vezes uma volta de transição de ataque. Essas coisas a gente tem que ir consertando mesmo. Mesmo durante a competição é muito rápido, mas a gente tem que ir se acertando. O destaque do sistema foi muito bem porque os caras tiveram apenas 2 oportunidades no jogo. E infelizmente a gente não teve a sorte de conseguir fazer as defesas e conseguir sair com a vitória. Mas o time se comportou muito bem. Como eu disse, a gente fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 gols e sair com a vitória mesmo tomando os 2. Mas futebol é assim, às vezes prega essas peças na gente, o que a gente tem que fazer é ter tranquilidade, cabeça no lugar e continuar a evolução do nosso trabalho. Obrigado, Rafael. Valeu. Tá aí, Rafael Santos, goleiro da Portuguesa, que comentou um pouquinho com a gente depois do jogo. Vini, destaques do jogo pra você? Cara, assim, não tem como discutir, né? O melhor jogador da partida foi o Cristiano. O Maceió fez uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que, assim, dos jogadores que começaram o jogo, o Maceió foi o que terminou o jogo mais em alta, porque você via ali, teve até o que eu comentei, que ele teve uma oportunidade de fazer um terceiro gol da equipe. Mas eu acho que, assim, o Cristiano, até por causa da idade, ele acabou dando uma desacelerada no segundo tempo, mas continuou ali, né? Corria por várias bolas. Mas eu acho que os 2 destaques do time são esses, o Maceió e o Cristiano. Principalmente o Cristiano, por causa do gol, da assistência, enfim. Eu concordo com você, eu acho que Cristiano que, aliás, tinha feito o último gol do Canindé, a gente até estava brincando, apostando quem ia fazer o último gol do Canindé. Acabou sendo o Maceió, claro, acabou sendo o Paulo Diego, né? Mas, assim, considerando da Portuguesa, foi o Maceió e o Cristiano. eu também concordo, eu vou com você nessa. Acho que o Cristiano foi super bem, aquele carrinho que ele deu, tirando do defensor do Novo Horizontino para criação de jogada do segundo gol, foi muito bonita. Mas eu também destaco, acho que aquele cruzamento, como é ex da Portuguesa, então acaba tendo um destaque maior, claro, pro torcedor. Então acho que o Patrick, com aquele cruzamento dele pro segundo gol, foi muito bonito. Parabenizar o Patrick também, que tá fazendo uma boa campanha no Novo Horizontino, saiu da Portuguesa, foi para lá, mas foi um belo cruzamento também, gostei bastante da assistência do Patrick. Patrick, que o Temos técnico também... Eduardo Batista destacou bastante pra gente, né? Inclusive, quem quiser Sim. ver a entrevista com o Eduardo Batista, já tá no YouTube aqui do Estado do Verde, ele destacou bastante. Verdade. Patrick quase foi para uma Série A também, ali MLS também, para jogar perto do Messi, quem sabe. Mas teve também. Já pensou? Teve também a entrada do Barba no meio do segundo tempo. O que você achou da partida do Barba? Que estreou com a camisa portuguesa, né? Sim, cara, eu acho que assim, o momento que ele entrou não favoreceu tanto para a torcida falar, olha, esse cara foi um grande destaque da partida. Até porque você entrar no segundo tempo, você tem que fazer algo muito grande para aparecer como um destaque. Mas assim, eu acho que o momento que ele entrou na partida não favorecia, mas ele entrou bem. Ele conseguiu fazer ali um jogo seguro e segurar bem o meio-campo, que é o que a Portuguesa precisava naquele momento, porque precisava ir para frente e não podia levar outro gol do Novo Horizontino, porque se tomasse virada, aí sim ia ser assim, o pior cenário possível. E, bom, engatando aqui da questão do empate, a Portuguesa precisa começar a pontuar mais, né? Porque, claro, o jogo contra o Palmeiras é um jogo considerado muito difícil. Arrancar um ponto ali é realmente complicado. Mas deixou escapar 2, né? Contra uma equipe boa, mas deixou escapar. E eu acho que, assim, ponto de virada tem que ser contra a Ponte Preta.
Porque a gente sabe como é a torcida da Portuguesa, a gente sabe como convívio de dia a dia de elenco, né? Vamos supor, a Portuguesa perde para a Ponte Preta em Campinas, a situação começa a ficar um pouco mais complicada, porque aí vai ter que ir lá fora para Mirassol, contra uma equipe de Série A, depois já pega o São Paulo, então assim, eu acho que é um momento que a Portuguesa precisa ganhar amanhã, porque senão vai se colocar numa situação complicada, e a gente vê o Noroeste muito bem, começando o campeonato bem, o Água Santa tinha gente que esperava mais, mas vai brigar, então acho que assim, perder para Ponte Preta, que é um adversário direto, depois ir para Mirassol, pressionado, depois São Paulo, não é uma boa, sabe? Ainda mais que vai estar longe do Canindé, vai estar no Pacaembu, vai ter toda essa adaptação de torcida, de elenco e tal. Eu acho que é uma hora importante para a Portuguesa ganhar um jogo. Eu concordo com você, tanto que ali na arquibancada a gente estava comentando que, para mim, eu acho que a Portuguesa começa mesmo o campeonato com adversários do mesmo nível ali, a partir da sexta rodada contra o Botafogo. É o que o Vini falou, eu acho que a virada é de chave mesmo para a Portuguesa. É agora, é amanhã, quarta-feira, pontuar contra a Ponte Preta. Se a gente sair de 5 rodadas já somando 4, tendo jogado contra Palmeiras, Novo Horizontino, que foi praticamente um time de Série A, quase chegou, São Paulo, Mirassol, que é uma equipe de Série A agora, então eu acho que somar 4 ali já tá ótimo. Eu acho que o empate contra o Novo Horizontino já estava planejado, mas ter perdido 2 pontos do jeito que foi, com 85 minutos do segundo tempo, 85 minutos da partida, a levar esse empate, foi muito ruim. Acho que o Cauã não esperava essa e pegou desprevenido, né? Então acho que, de fato, a Portuguesa tem que pontuar amanhã, não pode sair de Campinas sem um pontinho no mínimo, porque acho que Mirassol foi um exemplo claro que foi contra o Água Santa, foi um 6-0, um sonoro 6-0 contra a Água Santa, e Mirassol vem forte para esse Paulistão depois de subir para A, né? Sim, é aquilo, né? Se você não ganha da Ponte, se você empata, você ainda tem um respiro, mas se você perde para Ponte Preta e vai para Mirassol desse jeito e entra desatento, a gente já viu. O Mirassol, se eu não me engano, nos primeiros 15 minutos já tava 2-0 contra a Água Santa. O Água Santa que assim, é uma equipe de série D, assim como a Portuguesa. Claro que cada um tá na sua realidade, mas assim, eu acho que é uma coisa para ficar esperto, porque aí depois vem São Paulo, depois começam os adversários diretos, né? E aí, se você bobeia agora, você pode chegar lá já com a cabeça toda destruída. Aí começa a pressão de torcida para cima de técnico e aquele roteiro que todo mundo sabe. E dessa vez não tem o Tomazella para salvar. Não tem para fazer milagre de Mirassol. Exato, porque o Mirassol já é aqui. Vamos fazer um panorama da rodada? Bora. Vamos lá, começando pelos adversários do grupo B, que é o grupo que a Portuguesa já que tá, né, junto com o Guarani, Santos e Red Bull. Inter de Limeira empatou contra o Guarani por 0-0. Ponte Preta empatou também contra o Santos, como a gente falou aqui, por 1-1. São Bernardo virou para cima do Red Bull Bragantino, então 3-2 para o São Bernardo. Já os outros jogos, Noroeste 1, Palmeiras 1, Mirassol 6, Água Santa 0. Corinthians ganhou do Velo Clube por 2-1 e o Botafogo empatou na noite de ontem para fechar essa segunda rodada por 0-0 contra o São Paulo. Algum resultado que surpreende, que se destacou? Não tem como não falar do 6-0 do Mirassol, né? Eu acho que assim, o Bragantino não tá começando uma temporada boa, né? Perdeu os 2 primeiros jogos, ano passado quase caiu. Eu acho que assim, o grupo que a Portuguesa tá reflete muito nessa rodada, porque, por exemplo, o Guarani tá na realidade da Ponte Preta, que a gente viu, acho que até um pouco mais complicado se você for ver nas entrelinhas, mas enfim. O Santos acabou empatando com a Ponte, perdeu ponto importante. E o Red Bull Bragantino perdeu os 2 jogos. Então, acho que assim, se a Portuguesa engata uma vitória contra a Ponte, consegue sonhar um pouco mais alto, sabe? Até alivia, porque você tirando 2 concorrentes direto do grupo, você não só foge do rebaixamento, como você também pode chegar numa quarta de final e pegar uma Copa do Brasil para o ano que vem, que nem aconteceu esse ano. E eu acho que assim, o empate do Noroeste contra o Palmeiras, tá bom que o Palmeiras estava com uma equipe reserva, mas reflete como as equipes menores, inferiores de elenco, podem acabar surpreendendo. Então, assim, é meio difícil falar agora, né? 2 rodadas, tem o São Paulo não tá com o time titular, o Palmeiras tá com o time titular, o Corinthians tá poupando, mas tem que saber a realidade, né? E assim, você tem que aproveitar essas chances. Então, por exemplo, se a Portuguesa ganha da Ponte
e os resultados do Bragantino e do Guarani não continuam tão bem, sabe, começa a surgir uma esperança. Eu concordo, acho que esse Noroeste empatando contra o Palmeiras surpreende. O Mirassol acho que não precisa nem falar, acho que espero que o É Mirassol tenha. autoexplicativo. Exato. Espero que o Mirassol tenha gasto tudo contra o Água Santa. No domingo não saia do zero lá contra a Portuguesa. O São Bernardo, eu assisti a partida contra o Red Bull Bragantino e São Bernardo, achei um futebol de fato muito competitivo, muito corrido. Então essa virada do São Bernardo para cima do Red Bull me surpreendeu. Achei que o Red Bull ia ganhar, mas o São Bernardo foi muito bem nessa. E das equipes da Seu, São Bernardo é a que vem melhor, né? Porque a Ponte e o Guarani Sim, caíram agora de um jeito trágico, né? E o São Bernardo sempre tá em alta, chegou quartas de final recentemente e tal. É uma equipe boa, então assim, já é uma equipe que a Portuguesa já tá em outro parâmetro comparado, sabe? Então assim, eu acho que quanto mais você conseguir cutucar ali das equipes no mesmo nível, eu acho que é importante. perfeito. E já pensando em amanhã ainda, vou repetir aqui para quem não anotou o site, www.futebolcard.com.br para comprar os seus ingressos de maneira online para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta. R$ 40 a inteira e 20 a meia entrada. Para quem quiser ir de caravana, não se sente confortável para ir sozinho para Campinas, a Leões da Fabulosa está promovendo uma caravana. A partir das 6 horas, a caravana sai da sede da Leões da Fabulosa. E os valores para quem reservar até hoje, dia 21, de R$ 50 para o sócio e 65 para o não sócio ou o sócio em atraso. Para quem for reservar amanhã, no dia do jogo, 65 para o sócio e R$ 80 para o não sócio ou o sócio em atraso. Para quem quiser mais informações, só acessar @leõesdafabulosa_oficial. Lá tem certinho o número do Pix, onde mandar o comprovante e você já reservar a sua vaga na caravana. Vamos falar do Jajá Silva, Vini? Vamos, novo reforço que foi anunciado agora nos últimos dias pela Portuguesa. Vamos lá, a Portuguesa oficializou na noite de ontem, na segunda, a contratação do atacante Jajá Silva. Tem 26 anos e sem revelar valores, o GE, o Globo Esporte, divulgou que a Lusa chegou num acordo definitivo para o Jajá atuar com a camisa da Portuguesa, junto com o FC Tóquio, que é do Japão, até o final do Paulistão de 2026. O Jajá já tinha sido apresentado pela Portuguesa, teve uns problemas com o empresário, documentação internacional, o empresário pediu para pagar, mas de fato agora já foi oficializada a contratação do Jajá Silva. O Jajá passou pelas bases do Betim, do Arsenal de Minas Gerais e do Americano. Não é da Inglaterra, Já no... não é o Quem Arsenal dera, da Inglaterra. quem dera. O profissional ele passou pelo Boa Vista do Rio, Aparecida, Criciúma, 15 de Piracicaba e Sampaio Correia, onde finalizou sua passagem no Brasil. Depois do Sampaio, passou pelo futebol da Romênia, Emirados Árabes e Japão. Fazendo aqui esse levantamento do Jajá, eu falei para o Vini que eu não ia falar os nomes dos times da Romênia, do Emirados Árabes e do Japão, porque a gente ia se embolar, mas fica aí o levantamento da carreira do Jajá. É a 17ª contratação da Portuguesa, ele já apareceu no bid ontem mesmo, já foi regularizado e fica à disposição do técnico Cauã de Almeida, assim como o atacante Rildo, né, que foi regularizado, mas não chegou a estrear e fica a expectativa para a estreia dos dois, ou ali a aparição dos dois no banco de reservas da Luz amanhã, né, Vini? Isso aí. Eu tô muito curioso para ver o Jajá, mas principalmente o Rildo, né? Que tem uma bagagem interessante, é muito versátil, assim como o Cauã queria, mas eu acho que são dois reforços bons para um setor que a Portuguesa precisa. A gente viu o quão o ataque precisa ser mais efetivo. E vamos ver, vamos torcer. É isso, e não sei se já fecha se as contratações ou não. Um torcedor me perguntou outro dia, depois do jogo até, se as contratações já tinham fechado. Espero que sim, porque 17 contratações é bastante. A gente viu que a Ponte Preta contratou 18, é um número similar, junto com a Portuguesa. Mas acho que É um já número já bom está para um uma grupo reformulação, cheio. né? Sim, É um número sim. básico para uma reformulação.
Mas é isso, se vier algum outro nome, a gente deve saber nos próximos dias. Falando também dos próximos jogos, não só o da Ponte Preta agora, mas também o de Mirassol no domingo. A Portuguesa oficializou a saída pro Pacaembu, depois de fechar, de fazer o seu último jogo no Canindé. Então, a partir de agora, por 3 anos, como o Alex Bourgeois afirmou numa reunião com a imprensa, a Casa da Portuguesa vai ser o Pacaembu por 3 anos, junto em uma negociação com a concessionária Alegra, que hoje é responsável pelo Pacaembu. Então, até a arena ficar pronta, até toda a questão de ser aprovada a arena, tudo, a Portuguesa jogará no Pacaembu, Vini. O que você achou? Cara, eu acho legal, porque assim, a Portuguesa merece jogar em algum lugar sólido, porque assim, não dá para você ficar rodando estádio. Não dá para você querer alugar um estádio longe, por exemplo, Marina Barueri da vida, vamos pensar, que seria um estádio comparável ali pro que a Portuguesa precisaria, porque não você também ficar pagando o aluguel de estádio e não saber onde você vai jogar o próximo jogo é preocupante. Então assim, o Pacaembu que é um estádio histórico, que é uma localização legal para vários torcedores, sabe, não é uma distância tão grande, zona oeste, zona leste, para uma mudança de estádio. E eu acho que é um estádio que foi modernizado, então tá ali para acatar o que a Portuguesa precisa. E fora que é um contrato bom, né? Uma parceria boa. Sim. O Alex ele falou disso. Vou até abrir aspas aqui. Vamos jogar no estádio mais novo da maior cidade da América Latina, com uma estrutura de primeira, pronto para receber bem o nosso torcedor. A Mercado Livre Arena Pacaembu é a casa de todo paulistano e tradicionalmente uma segunda casa portuguesa. Já vivemos momentos históricos aqui e agora vamos começar uma nova jornada de sucesso. Fecha aspas. Então acho que é isso. Acho que a Portuguesa depois de a Portuguesa o primeiro clube a levantar uma taça no Pacaembu. Acho que as maiores goleadas da Portuguesa foram no Pacaembu, 7-2 contra o São Paulo, teve contra o Corinthians. Então assim, acho que é interessante isso também. Então a Portuguesa vai inaugurar, vamos dizer assim, o Pacaembu próximo dia 29 de janeiro mesmo, contra o São Paulo, às 9h35. Então, quarta-feira, 29 de janeiro, Pacaembu já vai ser o palco da Portuguesa, Vini. É isso, e logo um jogo grande, né? Um jogo contra uma equipe de Série A. Eu acredito que o São Paulo já esteja com o elenco completo. Acho que já vai ter acabado a pré-temporada dos Estados Unidos, acredito eu. Então, assim, um jogo importante, um jogo grande, para um estádio que merece isso, né? Já teve tanta final de Libertadores, tantos jogos da Portuguesa lá. Então, assim, eu achei uma acertada da diretoria. É isso, e agora falando no momento que o torcedor mais espera, que é a possível escalação da Portuguesa. Algum palpite, Vini? Eu vou deixar Ou você alguma na voz. alteração, vai. Vamos lá, a Cara, Portuguesa deve seguir. eu vou deixar Pode você ir. falar. Eu vou deixar você falar. Vamos lá, a Portuguesa deve seguir com o mesmo time, a mesma base do jogo contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras. Então, no gol, Rafael Santos, seguido na linha defensiva com 4 jogadores: Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito. No meio, Fernando Henrique de 5, Hudson e Cristiano com a 10. Já ali no ataque, Daniel Júnior, Henrique Almeida e Maceió. Boa escalação ou faria alguma alteração? Cara, eu faria, assim. Eu acho que a base do time tá muito boa, porque, assim, é o time que jogou o primeiro tempo no último jogo e que jogou o segundo também. Então, assim, eu acho que é preciso algumas alteraçõezinhas e ajeitar o mental e o cansaço desse time, se realmente o que o Alex Nascimento falou for verdade, né? Eu daria uma chance pro Thales na lateral, no lugar do Alex Silva. O Alex Silva eu acho que não fez uma boa partida. O segundo gol, se eu não me engano, o segundo gol foi na lateral dele. Ele não conseguiu segurar ali o Patrick, né? A entrada do Patrick. Então, assim, não consegui acertar alguns cruzamentos importantes. Eu acho que é uma hora boa de dar uma chance pro Thales. No meio-campo, talvez eu entraria com o Tauan no lugar do Fernando Henrique, para dar uma variada ali também na experiência, porque esse time precisa ter uma cabeça no lugar, porque a gente viu no segundo tempo, né? E aí minha dúvida fica ali no ataque, entre o Henrique Almeida ou o Renan Peixoto. Concordo com você, eu acho que as laterais da Portuguesa são um dos pontos fracos hoje em dia. Então, Sim. até a segunda rodada, eu acho que as laterais são um dos maiores problemas. Puxar o Thales
De camisa 2 acho que seria uma boa. O Alex ele faz a função tanto na 2, tanto na 6, né, na lateral esquerda. O Lucas Hipólito, claro, ele marcou o Endrick, o Estevão no jogo contra o Palmeiras. Mas então não foi fácil, mas eu acho que mesmo assim fica devendo um pouco, sabe? Eu acho que falta um suporte mais ofensivo também, então não sei, eu fico meio em dúvida na lateral. No meio que você falou, eu concordo, do Tauan. Acho que o Tauan já conhece a Portuguesa, então sempre é aquele cara que apoia, principalmente essa meninada que, cara, o Alex Nascimento mesmo é novo, o Hipólito, o Gustavo Henrique, todo esse pessoal, tirando o Rafael Santos e o Henrique Almeida, eles são jovens. Então o Tauan a gente vê de perto que ele apoia mesmo, tanto no campo, tanto fora, esses meninos, e acho que seria uma boa. O Cristiano, claro, também tem o Cristiano é mais velho, é mais experiente, mas eu também puxaria o Tauan para fazer uma dupla com o Hudson. Então eu puxaria o Hudson de 5, o Tauan de 8, o Hudson que é de mesmo um 5 de origem. Mas é isso, Se na pode linha fazer de uma lei frente eu do acho ex. que se pode fazer uma lei do ex. Daniel Júnior acho que está devendo um pouco, chegou com uma expectativa muito alta, está devendo. Henrique Almeida também acho que eu tentaria o Renan Peixoto tentou, arriscou, ele quase fez um gol no final do segundo tempo, né, uns 47, se não me engano. Então é isso, acho que uma escalação com um pouco de dúvidas ainda, não sei se o Cauã está querendo ver se o time dá uma engrena mesmo de fato, ou se entrosa, mas vamos ver, eu acho que a Portuguesa deve fazer um bom jogo, não pode sair de lá, é o que a gente falou, não pode sair de Campinas sem fazer um pontinho pelo menos. Isso aí. Então, Vini, obrigado por mais um pré-jogo. Amanhã estaremos em Campinas às 8 horas da noite. Quando o relógio marcar 8 horas da noite, a bola rola no Moisés Lucarelli. Suas considerações finais, por favor. Eu acho que a gente teve um papo muito legal com o Fernando e com o Lucão. Deu para falar acho que quase deu uma hora, né, falando da Ponte Preta. Foi. Tem uma visão mais de um setorista mesmo, e do Lucão, que é um torcedor da Ponte Preta, que nem a gente viu ele mostrando o ônibus da Ponte Preta que ele tem. Então, assim, eu acho que foi legal, a da Portuguesa a gente conseguiu trazer um panorama legal, porque é aquilo, terceira rodada agora, né? Não dá para saber se o time realmente é bom, se o time realmente não é, enfim. Eu acho que é importante a gente ficar de olho e, claro, sugerir alterações, por exemplo, o que eu falei do Thales. Se o Cauã for com o Alex Silva e com o Hipólito, eu acho justo, mas eu acho justo também fazer uns testes, sabe? Se vê que não funciona, é aquilo, eu acho que é a hora de testar, porque, claro, a luta da Portuguesa é se manter no Paulista acima de qualquer coisa, e aí depois almejar coisas maiores, mas o grande objetivo do ano, eu acredito que seja fazer uma boa campanha na Série D, e esse início de ano é essencial para isso, né? Perfeito. Então, pessoal, amanhã encontramos todos vocês em Campinas, apoiando a Portuguesa. Um palpitezinho para encerrar, vai? Um palpite, Vini. Cara, o Lucão falou 2-0 pra Ponte, né? Eu acho que vai ser um 2-1 pra Portuguesa. E eu vou continuar só com o meu palpite, só de birra pro Lucão. 2 Iago Dias ainda em cima da Ponte. Então a E se for, Portuguesa a gente fecha vai com lá 2-0. cobrar ele. Vai falar, ó, a gente A gente avisou. faz outra live. Faz outra live com o Lucão. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem acompanhou até aqui. A gente falou bastante de Ponte Preta, a gente falou bastante também de Portuguesa. Para você que está chegando, que está conhecendo agora o Insta Rubro Verde, tá aqui embaixo para quem quiser seguir. Então o Insta Rubro Verde está no Instagram, tá no YouTube, tá no Twitter, né, no X. Então para quem quiser seguir sempre Insta Rubro Verde, já deixa seu like, se inscreve no canal. E a gente volta depois com mais um pré-jogo, com pós-jogos também. A gente volta antes, mas com depois um pré-jogo contra o Mirassol. Obrigado para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima.